Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu falar aqui para vocês aqui, pessoal, sobre esse micro-ondas Panasonic. Principalmente sobre eles, né? Porque é os que eu mais vejo acontecer esse tipo de defeito aqui que eu vou mostrar para vocês, né? E o interessante, pessoal, é que é os que eu mais vejo mesmo acontecer esse tipo de problema. Apesar de ter outros também, de outras marcas, que também é que nem o circuito desse aqui também, né? Como, pessoal? É um circuito que não tem fusível de alta, né? Não tem fusível de alta, que você vê, ó, não tem fusível de alta. Esse micro-ondas da Panasonic, né? E assim, eu já vi outros também aí que não tem também esse fusível de alta, né? Mas dá problema que nem esse daqui dá no transformador, pessoal, de entrar em curto. Já fiz alguns vídeos para vocês aí mostrando transformador de micro-ondas em curto. E eu dizia o que, né, pessoal, para vocês aí. Mas eu dizia justamente porque eu via também, né? Fazer aqui no outro piado, aqui o fusível, né? O fusível piado aqui colocado um fio, um arame ou um fusível mais potente, alguma coisa do tipo. Aí chegava para mim, né, justamente aqui, a gente via que estava feita a gambiarra aqui, ligado o fio e tudo mais. E o transformador queimado. Aí isso a gente supunha, dá pra gente supor que o que aconteceu? Houve um curto no secundário, né? Quando há um curto no secundário, pelo menos era para acontecer o quê? Se tivesse o fusível de alta, ele iria apartar. Se o curto fosse aqui no capacitor, mesmo no diodo, que eu nunca peguei um em curto, mas pode acontecer, né? Capacitor em curto é muito comum e magnetrão também. Aí, beleza, houve um curto, ele abre. No caso dos que não tem, que nem esse daqui e outros de outras marcas, era para abrir aqui o fusível. Aí eu pensei assim, tá queimado, queimou o transformador porque também o cara forçou demais, né? Vendo que o secundário estava em curto, quer dizer, vendo não, né? Quem faz isso não entende, né? Tava queimando o fusível, vamos estar mais forte, sei o quê. Aí botando o fusível aqui, aí sim, botou um fusível de amperagem maior ou mesmo piar com soldar um fio aqui, enrolar um fio grosso aqui. Aí sim força, né, o primário do transformador e vai queimar o transformador, né? E isso é o que eu imaginava e vi acontecer, que pode ter sido a causa de outros casos, né? Mas nesse daqui, pessoal, não foi. Não foi por quê? Porque o fusível que estava aqui era o fusível original, ele não tinha sido retirado, né? Pelo que eu vi aí, o micro-ondas não tinha sido aberto, não foi colocado um valor mais alto e não foi enrolado o fio aqui, não foi feito nada, pelo que eu observei aqui, né? Então, tipo assim, a sequência que pode ter acontecido, né? Houve um curto aqui, queimou o fusível lá. Beleza, poderia ter sido, mas não exatamente só, não foi por aí que começou, né? Por quê? Porque aqui eu percebi o que tá em curto o capacitor, certo? Que eu já testei, aparentemente tá bom, né? Assim, pelo menos em curto não tá. Então, tipo assim, aqui tá em curto. Houve esse curto aqui, aí aconteceu o que eu falei pra vocês, né? Devido ao curto aqui não ter fusível de alta, forçou o primário e entrou em curto, aí foi que queimou o fusível. Então, interessante, isso significa que é como se o fusível tivesse mal dimensionado, não sei, alguma coisa do tipo, que chegou a queimar o enrolamento do transformador, entrar em curto, para poder aí sim queimar o fusível. Interessante isso, né? Interessante que eu digo como assim, né? Porque deveria ser feito alguns testes aí, né? Na prática, antes de botar no comércio, né? Esses bichos, para não acontecer isso, né?
Porque, como eu disse, se, né, todos que eu tivesse pego tivesse sido queimado mesmo, mas por isso que eu expliquei para vocês, se a pessoa tivesse colocado um fusível maior, se tivesse enrolado um arame aqui, aí sim estava explicado. Não, o fusível está dimensionado, queimou primeiro o fusível, tá queimando o fusível aqui, mas é porque tá em curto aqui, sei lá, o secundário, né? Por isso fica queimando isso daqui, mas queimar, ficar queimando aqui, justamente porque aqui já tá em curto, aí é interessante, né? Assim, né? Interessante que eu digo no sentido de que eles deveriam, né, fazer uns testes, pensar assim, fazer uns testes assim, não, vou colocar aqui um de 6 amperes, de 7, sei lá, para ver qual que iria dar bom para não acontecer isso, né? Porque tudo bem, colocou um de 8 ali, se tivesse fusível de alta aqui, né? Tudo bem. E ainda não tava nem legal, porque não era para acontecer de queimar o entrar em curto para poder queimar o fusível, né? Era para ficar lá puxando uma corrente mais alta, já queimar o fusível e não danificar o transformador. O correto seria esse, né? Mas é isso aí, né, pessoal? Infelizmente acontece muito isso. Então, às vezes, quando eu pego um desse aqui, eu já providencio colocar um fusível de alta aqui, que fica mais garantido, né? Se der um curto aqui, não vai forçar o primário, né, do transformador. Já queima ele aqui, pronto, já libera, já fica direitinho, né? Fica protegido o transformador. Agora, se você não colocar, aí acontece isso. Entra em curto aqui, aí em vez de queimar o fusível, entra em curto aqui, né? Para poder aí queimar o fusível. Interessante, né? Aí eu não sei também se baixar muito esse valor desse fusível, se resolve o caso, né? Porque aí teria que ver, assim, colocar ele para funcionar, medir a corrente que está puxando ali e colocar um valor próximo, um pouquinho acima, né, do que estiver puxando. Vamos supor assim, tá no consumo normal 5 amperes, né? Vamos supor, né? Não passa disso. Então, o valor mais próximo que teria que colocar seria pelo menos 6 ou 7 no máximo, né? Para quando subir ali, devido a um curto, né? Porque aí por outro motivo não vai subir, né? Iria subir por quê, né? Não iria. Então só vai subir se tiver um curto. Aí sim, teve o curto, queima. Agora não, mas aí vamos supor que o bicho estiver puxando a corrente lá embaixo, o fusível for. Aí o curto tiver que puxar o dobro da corrente para poder queimar o fusível, né? Vamos supor que está funcionando ali normalmente com 4 amperes. Vamos supor, o cara bota um de 8. Aí para queimar, o bicho tem que puxar mais de 8 amperes para poder queimar o fusível. Aí queima o enrolamento transformador, né? Antes. E é isso que acontece, né? Pelo que eu vi aqui. Só que eu não sei ao certo quanto de corrente que está puxando, mesmo ele tendo em funcionamento normal, né? Teria que botar para funcionar e ver isso aí. Mas é isso aí, pessoal. Queimou, esturricou aqui o primário. Então aqui só outro transformador. Então eu tenho que colocar um transformador, capacitor e fazer aqui no outro. E rezar para não estar danificado aqui o magnetron. Se não tiver danificado, beleza. Dá para colocar um transformadorzinho aí. Capacitor, verificar o diodo como é que tá, né? Ver aqui a ventoinha, está rodando direitinho também. Não precisa consertar ou colocar outra. Fazer as revisãozinha básica aí, né? O único aqui que eu sei que tá normal aqui é a placa e a membrana, que eu já liguei aqui, já tem o fusível. Já botei o fusível aqui, né? E acendeu normal, ó. Só que lógico, aqui tá na lâmpada séria, né? Na hora de dar a partida, vamos supor que você bote aqui um tempo. Aí não vai segurar porque tá em curto, né, galera? Lógico, né? Tá em curto aqui o primário, né? Mesmo tendo desconectado aqui o secundário, mas o problema é que aqui já entrou em curto já, entendeu? Quando aqui não tá em curto, a gente solta aqui o secundário, libera aqui o secundário, ele seguraria, né, na lâmpada aí. Mas como tá em curto aí, não segura.
Então é isso, galera. Valeu. Agradeço a vocês. Se tiver alguma dúvida, queria só passar essa curiosidade aí pra vocês, né? Essa informação sobre esse micro-ondas. E você tente fazer isso daí, medir a corrente, baixar um pouco mais aqui, no caso, o valor do fusível, dependendo aí como eu expliquei para vocês, né? Faça a medição da corrente para ver. E a outra alternativa é colocar um fusível aqui de alta no secundário, beleza? Aí resolve. Resolve para você não ter um prejuízo desse de entrar em curto transformador, né? Porque eu acredito que não, é porque o transformador entrou em curto mesmo porque deu algum problema. Seria se não tivesse em curto aqui, ó. Não tivesse queimado aqui o capacitor, não tivesse dado em curto secundário. Mas como tem, suponha-se, houve um curto no secundário, sobrecarregou o primário aqui, o fusível não queimou a tempo e entrou em curto. Aí sim, a explicação, sequência aí que acredito ter acontecido. Beleza?